E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Essa é a segunda mensagem da série Fé. Semana passada nós falamos o que é fé de fato, e nós chegamos à conclusão que fé é acreditar nos atributos de Deus. Fé é acreditar na essência de Deus. Deus é Pai. Ele não dá pedras para os seus filhos, Ele dá pães. E a partir daí, a gente inclusive vive no momento bom e no momento ruim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os currais não produzam gado, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Fé é confiança no caráter de Deus. E o tema de hoje é os coachings da fé. O que eu quero falar sobre coaching da fé? Na verdade, coaching é treinador, treinamento. É isso. A pergunta que eu faço e começo é como que a nossa fé se desenvolve? Porque a fé se desenvolve. A fé não é um passe de mágica, a fé é desenvolvida. Inclusive, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, nos ensina a ter fé. Isso quer dizer que a fé é desenvolvida com o passar do tempo. Abraão, sai da tua terra, vai para onde eu vou mandar, porque eu quero te fazer pai de grande nação. A fé de Abraão foi sendo desenvolvida através de processos, através de instrumentos do próprio Deus. Existem treinadores, existem coachings, porque a fé não acontece num passo de mágica. Existe um processo que Deus faz com homens covardes, homens acuados, com medo de tudo, com medo do amanhã, com medo de tomar decisões. Eles se tornem verdadeiros vencedores, verdadeiros heróis da fé. É sobre isso que quero falar. Existe um treinamento que o próprio Deus aplica, onde grandes homens de fé passam e, inclusive, são aprovados, e por isso fazem coisas gigantescas que mudam a história de uma geração. E hoje eu quero trabalhar esse texto de Lucas capítulo 5, mas protagonizando 4 amigos que nos ensinam sobre esse processo de fé, de como alargar a nossa fé, de como fazer a nossa fé ficar maromba. É isso. Lucas 5,17 fala assim: certo dia, quando ele ensinava, era Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Agora preste atenção no versículo 20. Vendo Jesus a fé que eles tinham, a fé era de quem, gente? Dos amigos. Não era do paralítico. Vejam, o protagonista da história são esses 4 amigos. Não é o paralítico que está ali. Quem instrumentalizou o milagre e alargou a fé, foram os 4 amigos. Existe um processo aqui. Vendo a fé que os amigos tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse? Que blasfema é essa? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se antes? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Essa aqui é a história de Jesus e a cura desse paralítico. Jesus estava aqui no seu quartel-general. Onde era esse quartel-general? Em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, gente, às margens do Mar da Galileia. Pensa assim, do tamanho do Moneró. A gente pensa que é algo grande. Não, é do tamanho do Moneró.
que para a época era algo expressivo, não era algo tão pequeno assim. Óbvio, tinham outras metrópoles muito maiores. Mas por que eu falo do tamanho? Porque Jesus já era, a fama de Jesus já tinha corrido na cidade. Então, todo mundo conhecia. Jesus fazia daquele lugar o seu quartel-general, apesar de ter sido criado em Nazaré, mas teve o seu quartel-general em Cafarnaum. Então, todo mundo conhecia. Quando Jesus chegava na cidade, todo mundo ia atrás dele. E ali, nesse momento, começa a saga desses 4 amigos. Esses 4 amigos, e eu quero contar a história sob a perspectiva deles. Eles são protagonistas. Eles ouviram. Esses 4 amigos ouviram que Jesus estava na cidade e pensaram, vamos levar nosso amigo doente para Jesus. Vamos fazer algo. Eles pegaram o seu amigo que era paralítico, cada um pegou numa ponta da maca. Eles viram a necessidade e falaram, eu vou levar a necessidade a Cristo. E foram em direção a Jesus. Quando chegaram lá, viram o primeiro empecilho. Era uma casa, Jesus estava em algum lugar fechado, uma casa lotada, e uma fila imensa, não tinha como acessar Jesus. Uma multidão cercava pela fama de Jesus na cidade. Já tinha se espalhado, todo mundo estava lá. E Jesus estava ensinando lá dentro. Até que depois que eles viram aquilo, eles pensaram, o que nós vamos fazer? Nós temos uma tarefa, nós precisamos levar o nosso amigo para Jesus. Eles viram uma brecha, eles amarraram uma corda em cada ponta da maca, suspenderam aquele amigo paralítico pelo telhado, destelharam o telhado e colocaram o amigo bem na frente de Jesus. E a primeira palavra de Jesus foi uma palavra que protagonizou os 4, olhando e vendo a fé deles. Disse para aquele paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Todo mundo tinha expectativa de uma cura. E o perdão do pecado soou como uma grande blasfêmia para os fariseus que estavam lá, porque só quem podia perdoar pecado era Deus. Então Jesus era Deus. E Jesus, é óbvio, deu uma espetada nos caras e falou, vocês estão o quê? Falando que eu só perdoo o pecado? Então vocês vão ver agora. Então levanta, pega a sua maca e anda. E aquele paralítico levantou daquele lugar. Olha que história linda. E eu friso olhando a fé deles. É esse termo que eu quero frisar agora. Quando Jesus chegou e falou para aqueles 4 amigos, vocês fizeram algo. E a fé de vocês movimentou algo. Olhando a fé deles. Esse texto, gente, traz um tesouro incrível para a gente. Esse texto nos mostra, através desses 4 amigos, como uma fé pode ser desenvolvida. No caminho de levar esses amigos até Jesus, até a cura. Como uma fé pode ser desenvolvida a ponto de fazer coisas extraordinárias. Preste atenção aqui. Todos vocês sabem que eu tenho um coaching. Vocês sabem disso? Na verdade, é um personal trainer. Que é o Léo. Cadê o Léo? Está aí? Foi embora. Cadê? Está ali, Léo? Tudo bem que vocês estão olhando para mim e falando assim, cara, você tá acabando com a imagem do Léo. Eu estou entendendo. Mas você não precisa falar isso para mim. Eu estou tentando, gente. O problema é que as comidas me atraem. Mas o Léo, ele é o meu o que é um coach? O cara é um treinador. E eu fazia antes, eu não sei se vocês sabem, e claro que é óbvio que dá para perceber, eu já malho, deve ter uns 3 anos. Não rio. Mas, de um tempo para cá, quando o Léo começou a ser meu treinador, o coach, eu percebi, claro que vocês não percebem, mas eu percebi resultado. Gente, eu aprendi um negócio, é super simples. Quando a gente começa a malhar, não se preocupa. A gente tem uma desculpa. Não, eu estou aumentando a minha massa magra, por isso que na balança não está dando jeito. Mas eu comecei a perceber. E aí, chegou o meu coaching, o Léo. E logo eu aprendi uma coisa. Qual é o jargão de todo marombeiro? Não, tá pago, tudo bem. O jargão que impulsiona. No pain, no gain. Ou seja, sem dor não existe progresso. Sem dor não existe crescimento. Não existe ganho. Ou seja, para ter resultado a gente tem que sofrer. Para crescer tem que sofrer. Daí o Léo fala assim, negão, hoje é
treino de perna. Eu quase choro, meu irmão. Eu saio de lá assim, ó. E ele pega pesado comigo. Eu devo pegar uns 20 quilos na leg press. É pesado. Brincadeira. Não, né, Léo? Não. É isso aí. Aí, veja bem. Para ter resultado, a gente tem que sofrer. E com o Léo eu aprendi 2 princípios do crescimento. Presta atenção. 2 princípios do crescimento, princípios basilares sobre como ter resultado de crescimento muscular. E vale, inclusive, para a vida. É sobre esses 2 que eu quero trabalhar. Vou fazer uma análise comparada junto com o texto dos amigos do paralítico. 2 princípios. Quais são eles? Para se ter resultado, você tem que gerar estímulos diferentes. Você não pode fazer a mesma coisa sempre. Você tem que gerar estímulos diferentes. E eu chamaria o princípio aqui de aquilo que você provoca. Você que provoca a dor diferente. E o segundo é, para se ter resultado, você tem que variar a carga, aumentar a carga. Aquilo que o processo provoca em você. Então, isso é importante. Para crescer, você precisa sofrer, ok? E você sofre de 2 maneiras. Uma, você é o agente do sofrimento, você provoca os estímulos, e a outra, você é o alvo do sofrimento, ou seja, com mais carga incidindo em você. Esses são os 2 princípios que eu quero trabalhar nessa mensagem. Então, no processo do desenvolvimento da fé, acontece exatamente a mesma coisa. E existe um coaching, um instrumento do próprio Deus, que faz com que a nossa fé seja alargada, que faz com que a nossa fé seja provada e, inclusive, ganhe robustez. Existe um personal trainer infalível, que fatalmente Deus usa para transformar nanicos em fé, em grandes homens de Deus vencedores. Esses 4 amigos nos ensinam muito sobre isso. E a pergunta é, qual que é o grande coaching, pela história dos amigos, qual é o grande coaching, qual é o grande treinador que aumenta a nossa fé? E o princípio que eu quero trabalhar é um só, e dele eu vou trabalhar 2 coisas depois dele, baseado nele. Porque essa história nos mostra que a nossa fé só aumenta através da escassez. No pain? Só tem poucos marombeiros aqui. No pain, no gain. No pain, no gain. A nossa fé só é desenvolvida através das necessidades. Se eu não tiver esforço na academia, meus músculos não crescem. E pior, atrofiam, podem diminuir. Perceba, os 4 jovens levam o seu amigo, chega lá, Jesus está lá dentro da casa, não tem como ele passar, eles vão dando um jeito, existem problemas para que eles coloquem o amigo deles em direção a se encontrar com Cristo, ou seja, a necessidade. Essa história reflete a necessidade como potencializador de fé. Aqueles jovens começam sua malhação ali. A malhação da fé deles começa quando eles chegaram onde estava Jesus. Uma multidão o impedia de chegar a Cristo. Ali começou o treino deles. Ali começou a academia. E assim acontece da mesma forma com a gente. É no ambiente de escassez. É um ambiente de dificuldade que faz a nossa fé crescer. Ou seja, todo problema que você já enfrentou, todo problema que você enfrenta, todo problema que você enfrentará, torna-se uma oportunidade para você exercitar a sua fé. Deus trabalha dessa forma. Muitas vezes Deus manda ambientes de provação, muitas vezes Deus manda ambientes de escassez para botar você em exercício, botar você em ação, para fazer a sua fé ser usada. E muitas vezes enfermidades aumentam a nossa fé. Muitas vezes desemprego aumenta a nossa fé. Muitas vezes problemas de relacionamento aumentam a nossa fé. Por quê? Porque as necessidades forjam homens de fé. Robustos. Mas qual o perfil dessa necessidade? Qual é o perfil dessa necessidade que nos forma e nos torna em grandes homens de fé? E, em primeiro lugar, o perfil dessa necessidade é a necessidade, primeiro, que nós provocamos. É aquilo que nós geramos. Os homens chegaram na frente de Jesus, onde Jesus estava ensinando, e tinha uma fila ali muito grande,
E aqueles homens não tinham como passar, existia um problema situacional, mas ao mesmo tempo eles falam, para a gente resolver isso, nós vamos ter que causar um problema. Nós vamos ter que subir no telhado, nós vamos ter que nos expor a cair, fazer alguma coisa para descer o nosso amigo para Jesus. Eles causaram esse problema, para viver uma história de fé. Percebam, a necessidade que nós geramos, gera estímulos. Nós geramos estímulos. Só vive o extraordinário, gente, quem gera escassez. Só vive milagre quem cria vazios. A aridez é a terra de milagre, gente. E aí eu me lembro da viúva, discípula, na verdade o marido dela tinha falecido, o marido dela era discípulo de Eliseu. E porque o marido faleceu, ele era o cara que sustentava a sua casa, e o que aconteceu a partir daí, ela não tinha dinheiro para se sustentar, ela começou a entrar em dívida, e ela teria que vender os seus filhos para pagar a sua dívida. Ela bateu na porta do Eliseu, e falou assim, meu senhor, o teu discípulo faleceu, e o que nós temos hoje é nada, nós estamos dentro, cheio de dívida, por favor, nos ajude. E Eliseu resolve aquela situação de uma forma muito diferente, como se fosse um teste de fé também para aquela mulher. Eliseu, ele faz uma pergunta extremamente delicada. Ele pergunta para essa mulher, o que você tem em casa que pode gerar para você milagre? O que você tem na tua geladeira? Aí, aquela viúva, ela tinha uma falsa percepção a respeito da realidade, a ponto de não encontrar nada onde tinha algo. E é o que muitas vezes nós fazemos quando passamos por dificuldades, mas não quero trabalhar isso. Mas isso acontece. Ela tinha um pouco de azeite para oferecer, para que Deus pudesse fazer algo, mas ela começa dizendo assim, eu não tenho nada. Depois ela repensa e ela fala assim, não, a verdade é que eu tenho um pouco de azeite, mas é muito pouquinho, não dá para fazer muita coisa. Eliseu falou, Deus só precisa do que você tem. Faz o seguinte, vai pegar vasilha emprestada. E pega a vasilha emprestada com o máximo de pessoas que você puder. O que Eliseu estava ensinando? Um princípio que eu estou trabalhando. Deus precisa dos nossos vazios, dos vazios que nós disponibilizamos, para que Ele possa encher. Para que Ele possa fazer milagre. Só vive provisão de azeite aqueles que colocam vasilhas vazias. E é isso que está acontecendo aqui. A viúva fez que pegou vasilhas com seus vizinhos, pegou um monte de vasilha que ela tinha em casa, disse que ela foi para um quarto, ela se trancou e começou a encher cada vasilha. E ela enchia a vasilha vazia, ficava cheia, com aquele pouquinho de azeite. E ela tirava a vasilha vazia e colocava a vasilha cheia, ela colocava a vasilha vazia, enchia de azeite até que o azeite não acabava. Tirava cheia, botava vazia, enchia, tirava cheia, botava vazia, enchia. O que aconteceu é que o azeite prosperou, jorrou até a última vasilha vazia. Quando acabaram as vazias, é difícil falar vasilha vazia, né? Quando acabaram as vasilhas, acabou o azeite. Olha que coisa interessante, olha o que Eliseu fala para aquela mulher. Você crê que Deus é Deus de abundância? Você tem um pouquinho de azeite para dar, o que você tem para dar? É o que Deus está perguntando. Então vai e crie vazios. Crie vasilhas, ou seja, provoque vazios para que você possa experimentar o meu milagre. O ponto central aqui fala sobre um alargador de fé em que nós somos os agentes de escassez. Olha que coisa interessante. Gente, ninguém faz nada extraordinário vivendo no ordinário. A gente só faz extraordinário provocando vazios. O que é? Gente, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, e fé é a prova das coisas que não se veem, ou seja, o vazio já é criado aí, ou seja, não tem como, se não preparamos um terreno de escassez, não viveremos milagres e não teremos fé, e sem fé não agradamos a Deus, não temos relação com Deus. Olha só, sabe por que esse vazio é tão importante? Porque esse vazio gera dependência no Senhor, então a nossa relação com Deus fica totalmente conciliada. Enquanto está cabendo na calculadora, gente, enquanto a gente está dando conta, nós não estamos vivendo o máximo que a gente pode ver de Deus. Nós não estamos vivendo no máximo que a gente pode viver de Deus. O ponto central aqui não é se ela vai pegar ou não as vasilhas, mas quantas vasilhas ela vai pegar. E a quantidade de vasilhas,
a quantidade de escassez, a quantidade de vazios que a gente provoca, definem a nossa história, em nanica ou numa grande história. Você precisa trazer os seus vazios para Deus encher. Se você não trouxer nenhuma vasilha diante de Deus, você não recebe nada. Agora, se você trouxer pouco, você recebe pouco. Agora, se você trouxer tudo que você tem vazio, dizendo assim, Senhor, é isso tudo que eu tenho, eu não consigo nada, você vai receber coisas incríveis do Senhor. O número de vasilhas define se você vai viver coisas grandes com Deus ou não. O nosso posicionamento define o que seremos. Ative uma vida de fé extraordinária. Provoque a escassez. Traga vazios para Deus encher. Só vive o sobrenatural quem transgride o politicamente correto. Só vive o sobrenatural quem gera escassez. Gente, olha só. Qual é a nossa vasilha vazia hoje? Nós estamos entrando no nosso lugar. É um negócio que não cabe nas calculadoras. Mas olha só, daqui a 1 mês e meio, e aí? Daqui a 1 mês e meio nós estamos lá. E aí? O que vai ser? Gente, olha só. Eu sei que o pessoal pode me chamar de doido. Mas, no meu coração, eu preciso de mais vasilha vazia. Gente, só vive sobrenatural quem não fica com bom o suficiente. Quem aumenta a carga. Quem faz exercício diferente. Só cresce assim. A fé só se cresce dessa forma. Então, o que aconteceu? Cadê o pessoal de Ramos, Bom Sucesso aí que está aí, ó? Até que, tem algumas pessoas aí. Nós temos 10 células em Bom Sucesso. Sábado agora, nós vamos começar uma reunião com o pessoal de Ramos. E está começando aí Ramos. Aí você vai falar assim, cara, isso é loucura do Everton, cara. Está numa obra, está terminando. Eu estou botando vasilha vazia. Estou botando vasilha vazia. Já está enchendo uma? Eu boto vazio de novo. Porque senão o óleo para de jorrar. Aí, pessoal da Maré, estamos começando lá. Uma Iba na Maré também, da mesma forma. Lá dentro da comunidade. E o Senhor vai fazer coisas grandes, os traficantes vão entregar arma. Eu acredito nisso. Vasilha vazia. Pô, mas não pode fazer uma coisa de cada vez. Meu irmão, a oportunidade está aí, nós vamos atrás, nós vamos cair dentro. Se tiver que fazer alguma coisa aí por um outro caminho, a gente vai ver quando a gente for. Mas nós vamos. Primeira semana de outubro, nós estamos indo para Pirassununga para fazer o Vida Vitoriosa na AFA. Vasilha vazia. Deus vai fazer uma igreja lá. Vasilha vazia. Gente, o processo é esse. Tem óleo. Vasilhas, prepare vazios. Prepare vazios. Vasilha vazia, vazia cheia, vasilha vazia no lugar, vazia cheia, vasilha vazia no lugar, vasilha cheia, vasilha vazia no lugar. Duvido você falar isso. Duvido. Caramba, meu irmão, agora eu mandei bem. Agora estou orgulhoso de mim. Estou orgulhoso de mim demais. Gente, olha aqui. Sabe o que essa atitude quer dizer? Vasilha vazia, vasilha vazia. Aí, tá vendo? Só falar. Sabe o que quer dizer isso? Deus, eu quero mais, Deus. Eu quero mais. Deus me leva mais longe. Deus, eu sou dependente seu. Deus, aumenta a minha fé. Sempre tem que ter uma vasilha para Deus encher, gente. Eu quero mais. Eu quero mais. Seja um agente de vazios. Deus quer encher todos eles. Todo dia nós temos que passar vasilha vazia. E aquilo que você já recebeu, Deus tem mais para você. Quando nós paramos de mover em busca de mais, diz o texto, o azeite cessa. O azeite acaba. Tem muita gente que não vive uma vida extraordinária com Deus, porque para de gerar vazios. E eu preciso te perguntar, quais são os vazios que você precisa trazer para Deus hoje? Quais são as ações que você precisa tomar? Talvez você precise dar para Deus hoje o teu emprego, cara. Tu está no lugar errado. Só para ganhar dinheiro. Talvez Deus não quer isso de você. Mas o que vai ser? Ué, pergunta para os grandes homens da fé. Abraão,
sai da tua terra, vai para onde eu te mandar. Mas Deus que vai ser? Você vai ser pai de grande nação. Vai. Mas Deus, eu vou sair daqui. Vai, cara, eu vou dar teu jeito, dá teu jeito, vai, sobe. Ele foi, pela fé. Lê lá a galeria dos homens da fé. Pela fé, Abraão deixou. Pela fé, Abraão entregou Isaque para ser crucificado. E eu acho tão bonita essa história, porque enquanto existia vasilha vazia de um lado da montanha, do outro lado da montanha existia vasilha cheia, um cordeiro estava sendo providenciado. Talvez a sua escassez que você precisa provocar hoje eu vou abrir uma célula. Eu vou abrir um alfa. Gente, semana que vem nós vamos enviar o Casa de Fé, o alfa, tá? Semana que vem. Esse sábado agora eu fiz a última preparação do alfa. E daí uma menina chegou no final para mim e falou assim, pô, pastor, eu tenho medo. Sei lá, será que eu vou dar conta? Só que eu mostrei a ferramenta para ela no final, ela falou assim para mim, poxa, até que parece ser tranquilo, eu estou com muito medo. Eu falei, então tá bom, é vasilha vazia que você precisa, deixa que Deus vai encher. Só vai, meu parceiro. Quanta gente hoje aqui está paralisado ministerialmente porque não tem tempo. Será que onde você está, de fato, você está pelo quê? Pela forma certa, sendo guiado pelo Senhor, ou simplesmente porque você falou, não, 4 vasilhazinhas de azeite tá bom. 1 litro de vasilha vazia, 1 litro de vasilha cheia. 10 litros de vasilha vazia, 10 litros de vasilha cheia. A nossa fé é do tamanho da nossa escassez, gente. Do tamanho da nossa escassez. Talvez o vazio que você precisa apresentar para o Senhor hoje aqui é o término do seu namoro. Tem um monte de gente aqui que fala assim, não, vamos ficar aqui e vive. Talvez Deus já falou que não é essa menina, ou já falou que não é esse menino, você continua insistindo e talvez vive de forma que Deus não quer que você viva. Mas vou terminar um namoro de tanto tempo. Ei, só existe fé na escassez, vasilha vazia nele. Talvez a vasilha vazia de alguns aqui, essa manhã seja, porque você está trabalhando num negócio que não é teu e Deus já te chamou para ser integral no ministério. E você fala, eu não, ser pastor, ganha mal, não sei o quê, ser pastor, não sei o quê. Ser pastor, passar perrengue, negócio de obra, ser pastor? Cara, eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu não podia estar no melhor lugar. Mas um dia eu tive que oferecer minha vasilha vazia para Deus. Saindo e fazendo uma transição de uma profissão. Talvez você está aqui hoje. Deus já tem falado contigo há um tempão. E tu continua na mesma lenga-lenga. Tua vida vai passar, cara. E o pior, quando chegar lá no final, você vai falar assim, caramba, os maus dias chegaram e eu não tenho neles prazer. Só vive milagre quem gera escassez. O volume do seu vazio é que define o seu enchimento. O volume do seu vazio define o quanto você vai receber de Deus. A primeira escassez é aquela que nós somos agentes, que nós oferecemos vasilhas. E a segunda escassez? A segunda escassez é aquela que nós somos pacientes, que nós recebemos escassez. Então, se uma necessidade quem provoca somos nós, a outra quem provoca, sabe quem é? Deus. Os paralíticos chegaram, o paralítico com seus amigos chegaram para encontrar Jesus. E ali tinha uma fila. Era super simples, Jesus sabia de tudo, ele não podia falar, tem um paralítico aí, chama esse menino aqui que a gente vai curar. Jesus ficou quietinho. Porque ele sabia que existia um processo, e um processo de alargamento de fé ali. Então preste atenção nisso aqui, sabe? Preste atenção. Existe um vazio que Deus provoca. E essa é a forma de nos mantermos dependentes dele. Essa é a forma de alargarmos o que nós temos. E o que o Senhor é em nós. É no momento de escassez que ele se agiganta na gente, porque a gente permite. E aqui eu quero trazer um exemplo do pastor Paulo Mazzoni. Eu escutei essa experiência falou muito comigo essa semana, mas muito comigo. Assim, vocês não têm noção de como falou comigo. Ele contou o testemunho sobre como o pastor Paulo Mazzoni, antes de mais nada, ele é pastor da Central, Igreja Batista Central de BH. E que é uma igreja gigantesca. Imagina uma igreja com dezenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem de fé. Imagina um senhor que eu respeito demais, assim. Um homem de Deus.
E o pastor Paulo Mazzoni, eu escutando ele, contou o testemunho de como eles construíram um templo maior que eles têm hoje. E como foi esse processo de fé. E eu me identifiquei muito com essa história, porque os desafios que nós estamos vivendo nesse exato momento, na construção da igreja, parecem, em alguma coisa, é diferente um pouquinho, mas é sobre o mesmo tema, sobre construção. A história é essa: eles eram uma igreja de 500 membros, ou seja, uma igreja modesta, uma igreja começando, e eles compraram um terreno. E depois que eles compraram aquele terreno, eles foram capitalizando e falaram, vamos construir. Eles aprovaram o projeto na prefeitura, a igreja vibrou, vamos começar, vamos fincar as estacas, vamos fazer. E eles começaram a construir e começaram a fazer as fundações e subiram até alguns pilares, subiram. E um dia, o pastor Paulo estava numa reunião, estava o pastor Paulo com os pastores auxiliares, e eles estavam planejando, orando, buscando ao Senhor, até que ele conta que bate uma mulher na porta lá do gabinete onde eles estavam, e era uma profetisa, que falava, eu sou uma profetisa. E abriu, e ela estava se tremendo toda, e o pastor Paulo falou, ele falava em mistério, e falou, eu tenho uma palavra de Deus para você. E o pastor Paulo falou, pois bem, pode falar. Daí eu vou ler o que ela falou assim, assim diz o Senhor, eu deixei você, ele, o pastor Paulo e os pastores auxiliares, a liderança toda ali, assim diz o Senhor, eu deixei você comprar esse terreno, com muita raiva que eu fiquei de você, você não devia ter comprado, isso é pura vaidade, mas eis que te digo, todo profeta usa eis que te digo, né? Mas eis que te digo, a obra vai parar do jeito que está. E veio falando, sabe, como se fosse Deus, cheia de autoridade. E ela ainda disse mais, esses poucos pilares construídos ficarão para o resto da vida sim. E quem passar na rua vai entender que esse é o castigo para um homem vaidoso que quis se vangloriar em nome de Deus. Imagina se tu é pastor, escuta um negócio desse assim, na frente da liderança assim. Aí o pastor Paulo tomou aquele susto e fez o que todo pastor faz quando não sabe o que fazer. Vamos orar? E eles começaram a orar, se ajoelharam, começaram a orar. E começaram a orar. E ele disse que sentiu Deus falando no ouvido dele. Não sou eu que estou falando através dessa mulher. É um espírito de engano. Ele guardou aquilo para ele, acabou a oração e perguntou, como é que eu vou sair disso agora? Acabou a oração. Depois de acabar a oração, ele falou, minha irmã, muito obrigado pela sua palavra, agora você pode ir embora. E aquela mulher ficou que nem siri na lata. Ficou, como assim? Como assim? Ela falou assim, eu só vou sair daqui quando você me garantir que essa obra vai parar agora. Aí o pastor Paulo também subiu aquele sanguinho, né? Sobe, né? Daí ele falou assim, vem cá, você é uma profeta ou é pastora dessa igreja? Daí ela falou, eu sou profeta. Ele falou, e eu sou o pastor e eu é quem decido. Ela saiu de lá, batendo a perna e tal. Mas isso, hoje foi o que ele falou. É muito fácil hoje a gente falar, pô, aquela mulher estava errada. Porque a igreja foi construída, aquela bênção, não sei o que, tal, não sei o que. Mas naquela época o pastor Paulo falou, cara, a gente fica assustado. Falei, será que eu escutei errado? Mas aí os pastores perguntaram para ele assim, ei pastor, você tem certeza que Deus falou com você? Daí o pastor falou assim, eu tenho certeza, sou homem de fé. Daí a gente pensa assim, a história acabou aqui. Não, aqui começou o problema. Começou o problema. A igreja arrecadava 80 mil reais por mês. Isso dava para ir tocando a obra. E dava para ir fazendo devagarzinho a obra. Só que depois que aquela mulher falou aquilo, no primeiro mês, a igreja simplesmente não ofertou. O dinheiro sumiu. Disse o pastor Paulo que 10% só que arrecadou. Eles não tinham dinheiro para pagar os funcionários. Não tinham dinheiro para pagar os pastores. E o pastor Paulo foi empurrando, foi orando com aquilo foi tirando ele do sério, mas no terceiro mês, a reserva da igreja, a reservinha que a igreja tinha, acabou. E o administrador veio falar com o pastor Paulo. Pastor Paulo, nós vamos ter que parar a obra.
Não tem jeito, não tem o que fazer. E ele ainda disse mais assim, ele falou assim: você lembra daquela palavra da profetisa? Ele falou: não me venha falar dessa mulher. Você lembra? Não me venha falar disso. Mas, gente, o dinheiro sumiu. Era como se todo mundo... Nossa. É como se todo mundo da igreja falasse assim: não vamos ofertar esse mês, não. Não, vamos parar todo mundo. O dinheiro sumiu. O que o pastor Paulo fez? Pastor Paulo foi, quando a gente está passando por escassez, que a gente faz, gente? Vai pro joelho. Começou a orar, jejuar dias. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele não escutava nada de Deus. Você já orou e Deus não falou nada? Por muito tempo. Pois foi o que aconteceu com o pastor Paulo. Necessidade. Deus estava gerando escassez. Mas depois de muita oração sem resposta, o pastor Paulo chegou à conclusão: essa mulher está certa e eu estou errado. Não tem jeito. E ele levantou do quarto de oração dele e falou assim: eu vou, no próximo domingo, vou chamar a profetisa à frente e vou dizer que ela está certa. E eu vou pedir a minha demissão. Não tem o que fazer. E ele tomou aquela, que é isso? A necessidade. Gerou escassez. No sábado, o pastor Paulo, antes da sua degola, o pastor Paulo estava orando no quarto, jejuando há dias, e recebe a esposa abaixo no quarto e fala assim: Paulo, tem um jovenzinho que quer falar com você no telefone. Ele falou: eu não quero falar com ninguém. Ele não quer falar. Não, atende o menino, tadinho do jovem. Atende o menino. Ele falou que quer muito falar com você. Ele foi lá e falou: tá bom. E aí, tudo bem? Tudo bem. O rapazinho falou assim: pastor Paulo, você ora por mim? Daí ele falou: não consigo nem orar por mim, vou orar por você. Tá bom. O que você quer que eu ore? Eu queria que você orasse, porque eu vou a São Paulo e eu vou fazer um negócio em São Paulo. E se eu conseguir êxito, eu vou conseguir dar o dízimo e ajudar. Aí o pastor Paulo falou: pô, dízimo de um jovenzinho, 500 reais, não vai fazer diferença para a igreja? Nesse buraco que a gente está. Mas daí o pastor Paulo orou por educação. Orou. E no domingo ele acordou para a sua degola e foi para a igreja. E procurou a mulher. E descobriu que aquela mulher, a profetisa, não estava lá. E daí ele falou assim: eu vou esperar. Semana que vem vou passar por essa tortura, porque eu tenho que fazer isso, porque eu preciso falar quem estava certo. Não tem jeito, eu não vou fugir da raia. E ele passou mais uma semana ali orando, buscando ao Senhor. E no sábado seguinte, o pastor Paulo, um dia antes da sua fatal degola, o pastor Paulo estava no quarto. E quando ele estava no quarto, a esposa de novo falou: Paulo, aquele menino está ligando. Ele falou que quer falar com você. Daí o pastor Paulo atendeu e falou: o que foi? Ele falou, o jovem falou assim: pastor, eu tenho uma benção para contar. Foi uma benção lá o negócio. Deu certo. E eu queria dar o dízimo. Como é que eu faço? O pastor Paulo passou: pô, jovenzinho, como é que eu faço? Bota lá no gasofilaço, meninos. Ele falou assim: mas pastor, não tem como, eu não consigo colocar no gasofilaço, não dá. A igreja não tem uma conta para eu colocar? E passa o número daí ele falou assim: passa o número da conta e eu peço para os meus advogados colocarem. Daí o pastor Paulo falou: meus advogados? Ô, menino, você tem mais de um advogado? Ele falou: tenho. É que eu vendi, o menino tinha entrado há 6 meses na igreja. É que eu vendi um site, um aplicativo, agora, e a venda totalizou 100 milhões de reais. E eu quero dar o dízimo para a igreja. Mas esse não é um milagre. Não é. Espere a história. No domingo o pastor Paulo levantou com autoridade, né? Daí o pastor Paulo chorava, né? Chorava. Senhor, muito obrigado. E Deus olhava de cima e falava assim: eu não falei para você que eu estava no controle? Pô. Para de ser incrédulo. Eu não falei. Agora é fácil a gente falar assim, né? Já passando, não sei o quê. Vai lá viver. Eu falei, eu estou no controle. Eu só estou te testando, Paulo. Eu só estou alargando a sua fé. No domingo seguinte, no dia seguinte, ele chegou na igreja e perguntou: cadê a irmã? A irmã estava lá. Oi, pastor, sim, senhor. Como é que está aquele negócio lá? Já exorcizou aqueles capeta que está em você?
Coitado, que não falou desse jeito, né? Me enchi de autoridade. Resultado, a igreja, gente, de BH ficou pronta em 3 anos. 3 anos. E sem dívida e com tudo pago. Mas a bênção não está aí. Depois que pagou o último boleto, o tesoureiro, para celebrar, chamou o pastor Paulo lá na sala dele e falou assim: pastor, tá tudo pago. Tá tudo pago. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Nós pagamos a última conta agora. Mas sabe quanto que ficou na conta? Daí ele falou assim: tem algum dinheiro na conta? Ele falou: tem dinheiro. Eu vou falar para você quanto. Exatamente o que aquele menino deu. Gente, olha o que Deus está falando para a gente aqui. Era como se Deus estivesse falando para o pastor Paulo: você não percebeu que eu estou forjando você como um grande homem de fé? Você não percebeu que eu estou largando a sua fé? Naquele momento o pastor Paulo nunca mais duvidou da voz de Deus. Gente, a gente precisa entender que Deus é quem guia, Deus é quem supre, mas a gente precisa entender que Deus testa, Deus prova, a nossa fé aumenta por necessidade. Você está passando por necessidade? Você está passando por um desespero? Sabe para onde você tem que ir, meu irmão? Vá para o teu quarto, ajoelhe, gere escassez, chore na presença de Deus. Isso vai gerar dependência de você. O Senhor vai abrir as portas. Se o Senhor, o meu povo que te chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha paz, então ouvirei do céu, diz o Senhor. Você está passando por prova? Não fala para os outros não, sabe? É momento de você jejuar. É momento de você chorar no pé da sua cama. É momento de você clamar ao Senhor. Ele está aprovando a sua fé. Não retroceda. Não saia do seu lugar de clamor. Não desista do que Deus falou para você. Não rasgue os seus projetos. Não pare porque alguém veio te amedrontar. Dele é a última palavra. A maioria de nós não vive coisas extraordinárias de Deus porque é reprovado no teste da resiliência, é reprovado no teste da aprovação, mas só vive o sobrenatural quando entendemos que confiamos no caráter de Deus, e Ele é Pai que nos dá pão e não pedras, e porque entendemos o caráter de Deus, não retrocedemos. Para de olhar para o que é natural. O justo vive pela fé. Ou você crê ou você vê, ou você crê no que você não vê. Depende de você, em quem você confia. Sabe, gente, essa semana foi uma semana de grande potencializador de fé para mim. Essa palavra eu terminei de fazer 3 horas da manhã. Eu nunca fiz isso no meu ministério, mas eu não tive como não fazer assim. Todo final de obra em si trazem muitas dispensas. Por isso que esse testemunho do pastor Paulo me abençoou demais. Daqui a 1 mês e meio nós estaremos no nosso lugar. Nós estaremos. Nós vamos celebrar um milagre. Cada luzinha que acender é um milagre. Cada cimentozinho que a gente vê lá naquele lugar vai ser um milagre do Senhor. Cada promessa do Senhor vai se cumprir. Eu não tenho dúvida disso, mas eu também tenho certeza de algo. São momentos de escassez que Deus se manifesta com milagre. E eu me lembro do azeite da viúva. O azeite da viúva é o seguinte: Deus não poderia fazer um milagre sem o azeite dela, mas Deus perguntou: o que você tem para oferecer? Sabe por quê? Porque é através do que nós temos que Deus faz coisas grandes. E eu deixei propositalmente nesse momento, para o momento que nós estamos vivendo. É a primeira vez que eu faço isso na história da nossa igreja, mas eu quero dar luz à urgência do momento. Nós vamos nesse momento fazer um momento de dízimos e ofertas. E eu vou explicar para você. Essa história do pastor Paulo Mazzoni me alimentou muito essa semana. Principalmente porque nós estamos passando por um momento bem parecido. Nós estamos construindo a nossa igreja. Mas aí, você deve estar pensando: nossa,
mas o pastor está sendo estratégico, então, deixando a oferta para o final. Não é isso, pessoal. Não entendam dessa forma. Vocês me conhecem e sabem, inclusive, o que eu penso a respeito do dinheiro. O que eu quero, gente, com isso é mostrar a urgência desse momento. Nós não estamos construindo algo para um CPF, nem para um CNPJ. Nós estamos construindo algo para mudar gerações futuras. Nós somos os agentes de milagre para os nossos filhos, para os nossos netos. É o que nós vamos plantar agora. É sobre isso que quero falar. Sabe, gente, não é isso, pessoal. Vocês sabem o que eu penso a respeito do dinheiro, mas eu quero mostrar a urgência desse momento e o quanto hoje o que estamos construindo pela fé precisa da sua generosidade, precisa da sua contribuição. Sabe, essa noite, enquanto eu estava fazendo a mensagem, me vieram duas histórias na mente. A primeira foi uma história que a gente viveu aqui, em família, já na nossa igreja. Vocês sabem, eu fui chamado para pregar numa igreja em São Paulo. E enquanto pregava, não falei nada sobre a nossa igreja, nem sobre a nossa condição. Mas enquanto pregava, o pastor da igreja, uma igreja grande, o pastor da igreja principal, ele sentiu o desejo no coração e falou assim: nós precisamos contribuir com o que Deus está fazendo lá. O pastor da igreja, mas ele não tinha autonomia. Aí os líderes da igreja começaram a mandar WhatsApp para aquele pastor. WhatsApp para aquele pastor dizendo assim: olha, nós precisamos ajudar. O que nós vamos fazer? Vamos levantar uma oferta. Foi a segunda vez que eu vi isso aqui que eu vou falar. E eu vou contar a primeira história daqui a pouco. O pastor pegou o microfone depois que eu parei de pregar, e ele falou assim: olha, o Senhor tocou no meu coração e na liderança da nossa igreja. Nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo no Rio de Janeiro. Nós vamos contribuir. Gente, eu nunca vi um negócio daquele. Eles cantaram uma música, eles botaram umas máquinas de cartão assim, e centenas de pessoas fizeram fila para ofertar. Centenas. Eu só sabia chorar. Vocês viram o vídeo? Só que vocês não sabem, a gente arrecadou naquele dia, eu vou me esquecer o número, mas é por volta de 30 mil reais, 35 mil reais. Foi ótimo, excelente. Mas o que vocês não sabem depois é que um irmão de lá depois me ligou e falou: eu tenho que ofertar também. E colocou mais 50 mil reais no negócio. Foram 80 mil reais ao todo. O que eu percebi? A escassez está lá, só vive milagre em terra seca. Gente, e o Senhor vem e providencia, vasilha vazia, óleo, azeite no lugar. E a segunda, só vive extraordinário quem transgride o ordinário. E a transgressão é literalmente um pulo no escuro. Por isso sonhamos. O que é o sonho? É gerar escassez, porque é o que eu não tenho, mas quero ter. Então, olha aqui. O segundo exemplo que eu quero trazer foi talvez assim, o meu exemplo de juventude, de gerar escassez e Deus providenciar. Eu devia ter uns 20 anos e eu pregava, mas eu não tinha, eu era músico. E por acaso, uma pessoa do Japão me ligou e falou: eu quero que você venha pregar aqui no Japão. Imagina um negócio ruim, negócio de comida japonesa, mas é ruim, um negócio ruim. Aqui é melhor, mas lá é muito ruim. Daí ele chegou para mim, o nome do rapaz era Davi, ele falou assim: o Senhor falou que eu tenho que trazer vocês para cá. Só que o Senhor falou para mim algo. Ele me deu o exemplo de Davi, quando prestou adoração ao Senhor e pediu a terra de Araúna. Vocês lembram? A eira que ele tinha. E Araúna falou: não, pode levar a minha terra. Davi falou: não. Para prestar adoração do Senhor tem que me custar algo. E daí eu tinha o meu primeiro dinheirinho, que eu fiz dando aula. E eu estava juntando para comprar o meu teclado. Aí o Senhor falou: dá isso aí, você precisa fazer parte. E eu dei. Aí fui para viagem. E chegou lá, eu convivi um mês com aquela família que me levou. E a gente foi pregando. Fui eu e o Rafael, que é um outro pastor hoje, que é pastor da Hilson. A gente tinha um ministério de pregar junto. E quando a gente começou a conviver com aquela família, eu percebi que não era uma família bastarda financeiramente. Eles se sacrificaram para levar, porque entenderam que a gente podia abençoar aquela nação e os brasileiros que estavam lá. E a gente foi andando. Eu vi que o negócio era apertado. Inclusive eu procurei saber quanto que foi essa viagem. Eu não lembro de quanto que foi tudo, mas foi perto de 50 mil. Um negócio assim, porque você imagina, viagem para 2, mais estadia durante um mês. É um negócio bem caro. E a gente até lugar. Quando chegou na última pregação, nós fomos pregar numa Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus pequenininha.
E nós pregamos, e foi uma bênção. Aquele momento tão gostoso, que o Espírito se manifestou, foi tão gostoso, foi muito legal. Mas no final, aquele pastor fez a mesma coisa que o pastor de São Paulo fez. Ele pegou o microfone e falou assim: meus irmãos, o Senhor tocou algo no meu coração. Esses irmãos estão aqui há um mês pregando a nossa nação, e nós precisamos ofertar na vida deles. Eu e o Rafael tomamos um choque com aquele negócio. Eles botaram eu e o Rafael na frente e falaram assim: estende a mão. Eu falei assim: as pessoas vão vir. Gente, vou contar um negócio para vocês que a gente só vê em filme. As pessoas vinham e colocavam ouro. Eles colocavam ouro, colocavam pérola e colocavam dinheiro. No final eles colocaram tanta coisa que eu parecia aquele shake, sabe? Aquele shake assim, gente. Eu fiquei assim: meu Deus do céu. Daí o que a gente fez? A gente levou para uma salinha com a liderança para contar o dinheiro. Contamos o dinheiro e o esposa, sabe quanto que deu o total? Os 50 mil reais que o cara investiu na gente. Daí eu olhei para o Rafael e falei assim: você entende que esse dinheiro não é nosso, certo? Entendo. A gente deu para o cara e falou assim: cara, Deus honrou a sua fé e Ele pagou a tua conta, toma aqui. Só que tinha um problema. Problema não, né? E o meu teclado? Era o meu primeiro teclado. O pastor da igreja, depois que ele fez isso, ele falou assim, ele juntou, pegou eu, o Rafael, falou assim: a nossa igreja quer dar um teclado para você, Everton. Você pode escolher o melhor teclado que você quiser. Eu posso escolher? Tem certeza que eu posso escolher? Sem problema. Gente, eu escolhi o teclado, eu tenho esse teclado até hoje. Tá com o Marcelo o teclado. Tá com o Marcelo, o pastor Marcelo. Eu escolhi, o teclado na época era 15 mil reais. Mas nossa, eu fui muito ganancioso, né? Nem pensei nos outros. Mas ele falou que podia, Gente, olha só, Deus paga a conta. Deus faz, sabe? Deus faz. Por que eu estou trazendo isso para vocês? É porque o que o Senhor pergunta para mim e para você hoje, no momento que a nossa igreja está passando. Gente, olha só, não tenho dúvida, nós estamos gerando vazios e o Senhor vai encher. Agora, a pergunta que Ele faz hoje é a que Ele fez lá para a viúva: o que você tem? A gente entrega isso para o Senhor e Deus vai gerar óleo fresco descendo sobre nós, sabe? Hoje nós precisamos repetir o que aconteceu lá em Campinas. Hoje nós precisamos repetir o que aconteceu lá no Japão. Hoje, nossa família é alvo da nossa generosidade. Meus irmãos, todo final de obra é pura dependência do Senhor. E glória a Deus, se nós temos o Senhor fará. Eu não tenho dúvida, nós seremos presentes, nós presenciaremos o milagre do Senhor. Pessoal, eu falo isso movido de muita humildade, e eu tenho certeza que vocês estão me entendendo. Na verdade, eu não só estou dando aqui a minha cara para bater, eu estou dando a minha saúde, a minha vida. Na verdade, tudo é para o Senhor. E quando não ficar nada, Ele será exaltado. É sobre isso, sabe? Eu falo isso movido por muita fé. Muita fé. O final de uma obra sempre traz desafios financeiros imensos. E sim, eu creio que a previsão do Senhor para esse momento da nossa igreja começa com eu e você dizendo sim, e de forma sacrificial contribuímos como nunca fizemos até agora. E é o que nós vamos fazer agora. É o que nós vamos fazer agora. Eu queria fazer que nem a Igreja Batista Raiz, sabe? A Raiz, lembra? Que a gente via na frente. É óbvio que se você for contribuir por Pix, você não precisa vir. Mas eu queria chamar o pessoal da contribuição para ficar um aqui e outro aqui. Como dizendo assim: eu estou entregando uma adoração diante de Deus. E meus irmãos, uma coisa que eu quero falar para vocês também é que você talvez possa fazer assim. Se você está tirando da sua oferta, do seu dízimo, uma oferta para a igreja, puxa, o dízimo é a fidelidade. Pegue a sua oferta e transborde em generosidade. Sabe, esse momento, no final, que gargala de muita dispendiosa, é importante que nós como igreja sejamos a resposta de Deus para a nossa congregação. É o momento, é agora. Eu queria dar uma sugestão. Você que está fazendo as suas ofertas mensalmente, você talvez pode passar em 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou explicar por quê, ou 7, ou 8, ou 12. Porque nós podemos
perdendo uma taxinha, adiantar essa oferta. E a gente paga mensalmente para esse momento. O que eu quero que entenda, eu peço perdão visitantes que estão aqui hoje. Nós somos família. Aqui é uma família reunida. E nós estamos sonhando com algo que começou há 5 anos atrás. E o que eu estou fazendo aqui hoje é basicamente dizendo assim: povo, vamos ser agente de milagre hoje, para vivermos o sobrenatural de Deus. Nós não negociamos e barganhamos com as pessoas, nós não barganhamos com Deus, nós não entendemos que o nosso dinheiro compra o favor de Deus, mas nós entendemos sim que se nós somos crentes, nós somos generosos, e se nós somos crentes, nós queremos ver a obra do Senhor expandida. Então nós fazemos parte. Eu queria pedir nesse momento para que você ficasse de pé. Vamos ficar de pé, gente. Que você nesse momento fosse generoso, e que a gente ofertasse agora na casa do Senhor como adoração. Nós vamos cantar uma música enquanto isso. Vamos cantar? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, nós declaramos, Senhor, nessa manhã que nós dependemos de ti, o Senhor irá se levantar, o Senhor irá prover, Senhor, nós cremos. Eu não vivo, mas eu vivo, irás prover de novo, eu creio em ti.
vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos cantar mais uma vez, diga, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor Jesus, nós entregamos os nossos vazios a Ti. Deus, nós somos Teus, os nossos recursos são Teus também. E nós te pedimos, Senhor, que o pouco de azeite que nós colocamos, para que o Senhor possa usar, possa trazer muita bênção, Senhor. Possa gerar provisão. Senhor, muito obrigado pela igreja que eu faço parte. Obrigado pelo coração generoso de cada um deles. Muito obrigado porque eu tenho mais que ovelhas, eu tenho pastores, gente que me pastoreia e me ama e me abraça. Obrigado, Senhor, porque o Teu tem esticado a nossa fé e nós somos felizes, porque uma fé madura forja homens fortes que fazem coisas grandes, e nós profetizamos sobre nós coisas grandes para que o Seu nome seja exaltado, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Que Deus abençoe vocês. Amo demais vocês. Vamos cantar, vamos cantar.